Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Hoje vamos continuar as catequeses, falando em particular da criação do mundo. Nós falamos na catequese anterior da Santíssima Trindade, falamos na primeira sobre a fé, na segunda falamos sobre Deus. Hoje vamos falar em particular sobre a criação do mundo, o ato principal da onipotência divina. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar em particular da criação do mundo. Lembram que na última catequese nós falávamos sobre a onipotência divina? A criação é um ato de onipotência. Sim, a criação do mundo, criação, é um ato de onipotência. Os evolucionistas hoje tendem a nos dizer que o mundo surgiu por acaso. Olha, só escutem a teoria. O que pode ser a coisa mais simples, na verdade a mais complexa do mundo. Por acaso, um grande por acaso, haviam partículas no ar. No ar que não existia. Mas haviam partículas no espaço. Pronto. No espaço vazio. Essas partículas não tinham nenhuma corrente de ar, não existia ar, para poder mover essas partículas. Não havia nenhum fluxo de água. Não havia nada. Nada que pudesse mover essas partículas. Nada. Nada mesmo. Se elas estavam em movimento, elas não podiam parar porque era um vácuo absoluto. Não dá para colidir uma na outra. Por acaso, pelo menos, não. É uma coisa impossível de acontecer. Vamos dizer que por acaso existissem essas partículas. Aí vem a evolução num ambiente assim, perfeito. Que não tem absolutamente ar, água, terra, porque ainda não existiam nem elementos. Compreendam? Por acaso, duas partículas se bateram e explodiram. Lembram que eu falei, acho que uma outra vez? Explosão não cria nada. Pensem comigo. Se eu pegar um tubo de dinamite, aquelas bombinhas vermelhas, acender na beira da minha porta, eu vou fazer com que a minha porta fique mais resistente? Não vou. Eu vou criar uma porta nova? Não vou. Eu vou ter que comprar uma porta nova, porque vai acabar com a minha porta. Explosão cria alguma coisa? Não. Explosão não cria nada. Nem explosão, nem implosão, nada. Explosão não cria. Então, no mundo dos evolucionistas, por acaso haviam partículas, por acaso, maior ainda, essas partículas se bateram, e por um acaso, maior ainda, essas partículas explodiram e criaram o mundo. Tem lógica uma coisa dessa? Não tem. Nem filosoficamente, nem cientificamente, nem espiritualmente, não tem lógica nenhuma. Partículas que existem por acaso se baterem e criar alguma coisa. O máximo que ia acontecer essas partículas se batendo eram ou elas desaparecer ou virar um átomo. Nada mais do que isso. Nada. Infelizmente, os senhores estão enganados que acreditam na evolução. Os senhores estão sendo enganados fazem anos. Porque, me perdoe, o senhor acreditar que por acaso uma explosão vai criar alguma coisa? Meu filho, por favor. Então é muito mais conveniente e mais certo crer que existe um primeiro motor universal. Sim, isso é filosofia. A filosofia, ela não surgiu por acaso. O cientificismo surgiu por acaso. A filosofia vem estudando a criação do mundo há muito tempo. E sabe que tem que ter uma raiz. Sabe que tem que ter um primeiro motor que criou o mundo. Tales de Mileto colocou no fogo. Fogo queima, destrói. O máximo que o fogo faz, quando é bem utilizado, é ajudar a cozinhar e forjar. Mas se ele está sozinho por aí, ele faz destruição. Veio outro falou que foi a água. Mas quem criou a água? Outro falou que foi a terra. Quem criou a terra?
tem que ter um primeiro princípio. Este primeiro princípio que veio antes de tudo é Deus, certo? Deus, ele é anterior a tudo, e este Deus, por um ato de sua bondade, criou todas as coisas. Do nada. Então não tinha partícula flutuando no ar, que não tinha ar também. Não tinha partícula flutuando no espaço. Deus criou tudo. Até porque a complexidade só de fazer um átomo é imensa, mesmo em laboratório. Quem dirá por acaso? Num ambiente perfeito não tem nenhuma corrente que faça aquilo acontecer. Então Deus criou tudo do nada. Ele pegou o nada e criou a terra. Pegou o nada, criou a luz. Pegou o nada e fez. Ele plasmou as coisas somente com um ato de sua vontade. Ele precisava disso? Claro que não. Alguém aqui, depois coloca nos comentários, pensa que o Deus eterno, Criador do céu e da terra, este Deus eterno, felicíssimo por si mesmo, contemplando a si mesmo, tendo um filho igual a ele, tendo o Espírito Santo para poder acompanhá-los, aquele amor mútuo entre os três, aquela convivência perfeita entre a Trindade, precisava de mais alguma coisa? Não. Precisava de coisa para incomodar? Como foram os anjos rebeldes? Como são a maioria dos homens? Não precisava. Deus não precisa da gente. Deus criou-nos por um ato de sua bondade. É por isso que nós falamos que onde uma pessoa faz alguma coisa, uma pessoa da Santíssima Trindade, notem bem, uma pessoa da Santíssima Trindade faz alguma coisa com relação a qualquer ato, ou fazem a mesma coisa outras duas. Porque todas as coisas a Trindade faz junto. Elas têm cada um tem uma vontade, mas as vontades deles são unidas. A vontade divina. Então, Deus criando o mundo, o Pai criou, o Filho criou, o Espírito Santo criou. Mas atribuímos em particular ao Pai, porque é o feito da onipotência. É uma coisa atribuída ao Pai, não porque somente o Pai seja onipotente, mas porque ao Pai é atribuída a onipotência. Só para recapitular as últimas catequeses. O Pai criou o mundo por pura bondade, com toda a sabedoria possível, porque afinal de contas, reparem bem, o homem, nós homens, nós aqui, esses povinhos de carne e osso aqui, com toda a ciência que possui, eu quero aqui um cientista, alguma coisa, com toda a ciência que possui, seria capaz de produzir um olho? Um ouvido? Não. A gente pode dar uma aliviada. A gente pode colocar um aparelho auditivo. A pessoa que tem uma diminuição visual pode colocar um óculos. Se perder 100% não tem jeito mais. Nem para audição, nem para visão. Um homem é capaz de criar uma prega vocal? Não. Ele pode ajudar a dislália, pela fonoaudiologia, enfim, pode chegar... O homem chegou a grandes avanços na medicina. Na tecnologia também. O homem é capaz de criar... Agora essa é para os biomédicos, para os médicos, para os químicos e para todo esse povo geral que gosta de mexer em laboratório. Onde foi que os homens conseguiram produzir um único ácido nucleico? Uma única molécula de ácido nucleico. Uma timina. Pronto. Qual foi o homem que conseguiu fazer isso? A natureza, sozinha, seria capaz de fazer isso? Não. Se um homem em laboratório, com todas as temperatura, pressão e segurança, não conseguiu fazer um ácido nucleico, uma timina, uma adenosina, uma guanina, uma uracila, enfim, não é capaz de fazer um. Os senhores pensam que a natureza ia criar por acaso qualquer uma coisa dessas? A natureza, que tudo acontece de acordo com o acaso? Que até a planta para nascer precisa de vários fatores.
No laboratório a gente faz uma planta nascer fácil. Coloca a área com todo o nutriente no pezinho dela, ela cresce e vira. Em um mês já está dando alguma coisa. Na natureza, a gente peleja, plantando, cuidando, zelando, ela ainda não vai para frente. Reparem bem, a natureza seria capaz de produzir sozinha, sem intervenção de ninguém, um ácido, um só ácido nucleico? Não. Com esforço, não vai conseguir produzir aminoácidos. Como é que vai produzir um ácido nucleico? Não tem como. É uma coisa assim, fora do juízo, fora do bom senso. E qualquer pessoa que estudou o mínimo de biologia sabe, no colégio, que sem ácidos nucleicos, sem DNA, ácido nucleico, DNA, para poder fazer encontro, não tem vida. A cor de nossos olhos, a cor de nossa pele, a nossa altura, tudo que nós temos, a nossa voz, o timbre de nossa voz, tudo provém do DNA. Sem um DNA, não tem nada disso. Percebem a situação? Como é que o mundo atual... Eu estou usando isso para exemplificar, viu? Se não entenderam, depois a gente coloca nos comentários aí que não entendeu. Mas a parte científica, eu deixo para esses aí que eu falei. Químico, médico, enfim. Só estou comentando assim para poder dar uma ilustração. Na natureza, nada disso surgiu por acaso. Nada. Não tem como, é impossível. Uma ave não surge por acaso, ou uma bactéria não surge por acaso, uma bactéria não surge por acaso. Então, tem que haver um princípio. Este princípio é Deus. Deus é a primeira raiz de todas as coisas. Sem Deus, nada existiria. Certo? E isso é um ato de onipotência. Sim, é um ato de onipotência, porque, afinal de contas, nós não podemos... Passa a mão. O homem, ele para fazer alguma coisa, precisa de poder para fazer. Tem que ter a capacidade de fazer. Um homem sem braços não pode, por exemplo, dirigir um carro normal. Tem que ter um carro modificado para ele, caso ele possa dirigir. Uma pessoa sem olhos ou cega totalmente, ela precisa de uma certa atenção, precisa do braille para poder ler. Deus, ele não precisa de nada disso, porque Deus é puro espírito. Mas mais ainda, Deus, ele tem um grau de capacidade que ele não precisa de ter matéria pré-existente para fazer nada pós-existente. Ele pode, sem ter nada, criar tudo. Isso é o fabuloso de Deus. Nós vemos isso não somente pela vida de Cristo, não somente pela criação do mundo, pela vida de Cristo, quando nosso Senhor multiplicou os 5 pães para 5.000 pessoas, mas nós vemos exemplos até de santos de pouco tempo atrás, que conseguiram fazer com que nascessem coisas do nada, fontes de água, etc. Então, tudo que existe, alguém tem que ter criado. Este alguém é Deus. O firmamento, termos céus e terra, o firmamento são obras das mãos de Deus. Deus criou o sol, criou a lua, criou as estrelas. E criou isso tudo, não foi por acaso. Não foi para poder fazer uma rebobinação aí tudinho sozinha. A criação do sol é para marcar o dia. Simples e óbvio. A lua e as estrelas para marcar a noite. Mas a lua tem fases para marcar os dias do mês, os dias do ano. Antes da invenção do calendário, o homem guiava pela lua, pelo sol. O sol passando em cada uma das constelações do zodíaco, Áries, Virgem, etc. Não lembro de todas também. Ele marca um mês do ano. Tudo isso tem um motivo de existir. Não pode ser por acaso. Já imaginou se bilhões de anos não estaria mais bagunçado do que hoje? Se hoje em dia qualquer coisa fica mais bagunçada do que nunca, de um dia para o outro, quem dirá bilhões de anos? Não, tem que ter um primeiro princípio. Depois que Deus criou também os anjos. Nós não sabemos a data que Deus criou os anjos. Tá certo?
Por causa que Deus criou os anjos, alguns santos doutores, santos padres, colocam a criação dos anjos no primeiro dia. No princípio, Deus disse, haja luz, e a luz apareceu. E os santos padres, alguns, colocam este marco como a criação dos anjos. A criação e a queda dos anjos, porque eu acho que a criação dos anjos eu vou explicando, viu? Por causa que é o momento, né? O momento de haja luz. Anjo, nós pensamos em espírito, espírito de luz. E Deus pôs separação entre luz e trevas. Então a gente pensa logo, teve logo a discussão entre os anjos, se separou logo. Mas também Deus pode ter criado os anjos antes do primeiro dia. Então, isso fica a um critério pessoal de cada um. Eu, particularmente, Frei Leão, coloco mais objetividade na criação dos anjos no primeiro dia. Haja luz. Porque já faz mais sentido, mais clareza. E prova um pouco porque nós temos tanto medo das trevas, da noite. Por causa que Deus pôs separação entre a luz e as trevas, entre os anjos fiéis e os infiéis. As trevas seriam os anjos infiéis e a luz seriam os anjos bons. Então mostra o nosso medo das trevas. É claro que mais pelo ponto de vista espiritual do que pelo corporal, porque os animais tampouco têm medo. A criação dos anjos, ela é marcada por duas coisas. Primeiro, Deus criou primeiramente puros espíritos. O que é um puro espírito? Deus é um puríssimo espírito. Não tem matéria, não tem forma, não tem figura. Deus criou coisas semelhantes a ele. Esses seres semelhantes a ele são os anjos. Então os anjos não são pré-existentes. Eles foram criados por Deus. E eles são semelhantes a Deus, não iguais. Porque, por exemplo, Deus é onipresente. O anjo não. O anjo é um puro espírito, mas ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele, é claro, é muito rápido. Ele pode subir do céu para a terra e da terra para o céu rapidamente. Tudo isso é muito assim, instantâneo. Mas ele não tem isso se não for por Deus. Os anjos, eles não são onipotentes. Eles não podem fazer tudo. A onipotência, ela é resumida no ato puro. Os anjos não são ato puro. Os anjos têm potência. Eles podem refletir, pensar, imaginar, suspender. Eles têm toda essa capacidade de remarcar. Deus não tem essa capacidade. Por isso, semelhante. Compreendem? Os anjos, eles são puros espíritos. Têm uma potência muito mais aperfeiçoada que o homem. Mas também tem um ato muito mais perfeito. Essa é a diferença no puro espírito para um homem. Quando chegarmos no homem, a gente explica. O puro espírito, o anjo, o que ele quer de uma vez e não muda de ideia. O anjo seria o ser verdadeiramente opinioso, como diz o cearense. Um ser que não se modifica. Então, o anjo, sendo um puro espírito, aquilo que ele decide, ele, vamos dizer assim, põe como objetivo até o fim. É por isso que no primeiro dia, logo havendo a disputa entre os anjos bons e os anjos maus, logo houve a separação. Porque os anjos que foram para o inferno, eles não foram para o inferno porque simplesmente eles erraram um pouquinho. É porque o erro que eles aceitaram, o pecado deles, foi um ato perfeito. Diferente do homem. O homem é capaz de mudar no meio do ato ou depois do ato. O anjo não. O anjo ele pratica o ato e vai praticando aquele ato até o fim. Praticamente assim. Se ele é indiferente, ele é indiferente até o fim. Se ele é mau até o fim. Se ele é bom até o fim. É quase uma confirmação. Eu não estou dizendo que o anjo não possa refletir. O anjo pode. Lúcifer ele pode maquinar inúmeros males para fazer com o homem. Nosso anjo da guarda, ele planeja muitos bens para fazer conosco, se nós quisermos. Então eles têm essa potência. Mas os anjos eles também têm um ato mais perfeito. Os anjos não têm figura sensível.
na Sagrada Escritura aparecem com figura sensível, primeiro, porque Deus ele sabe que nós somos homens. Nós somos suscetíveis a ver, tocar e sentir. Temos nossa parte animalesca. Se um anjo aparece para nós como anjo, primeiro que nós não vamos nem ver. Segundo, que nós iríamos ficar sem conseguir discernir se ele vem de Deus ou não. Então, Deus ele promove a figura sensível nos anjos para ajudar nossa imaginação, mas também para poder nos dar mensagens de forma inteligíveis. Então, os anjos aparecem dessa forma. Os anjos, eles não foram criados por Deus para ficar ali parados. Deus criou os anjos por motivos específicos. Primeiro, Deus estava na felicidade perfeita. Ele quis compartilhar da sua própria felicidade com outros seres que lhes seriam inferiores. Os anjos, eles estão adorando a Deus, mas porque eles estão compartilhando da alegria de Deus, da felicidade de Deus. Então, nós adoramos a Deus, os anjos adoram a Deus, porque somos criaturas. Mesmo que sejamos o mais perfeitamente possível próximo de Deus, nós nunca chegaremos a ser iguais. Então, por isso que o anjo rende a Deus tributo de adoração. É o mais perfeito que o anjo pode oferecer de adoração. Ele não tem tanta expiação, porque o anjo lhe pecou e ele foi logo para o inferno. É mais ou menos esse sentido. Os que estão no céu já foram confirmados na graça. Os que estão no inferno não podem ser no inferno, porque é um ato que eles mesmos decidiram. Então, o anjo não tem expiação. Satisfação tampouco. Creio que é o mesmo. O anjo pode impedir. Só que ele pode pedir mais pela gente do que por ele mesmo. Então, os pedidos, as petições dos anjos, a impetração do anjo é para nos ajudar. Não por ele mesmo. Ele já tem tudo o que precisa. A ação de graças do anjo se une à sua adoração, porque ele dá graças ao Deus eterno por tê-lo criado, tê-lo preservado do pecado e ter mantido no céu. Então, todas as coisas que há entre os anjos e Deus, entre os anjos e Deus, são atos de perfeita adoração em retribuição das coisas divinas. Deus criou os anjos do nada. Depois que Deus criou os anjos, aí sim Deus criou o firmamento, o sol, a lua, as estrelas, criou os animais. Mas mesmo os anjos e mesmo as demais criaturas, a maioria, em específico, das criaturas terrenas, total, os anjos, foram criados para o bem do homem. Sim, os anjos também. Deus, ele ama os anjos, não ama. Ele ama muitíssimo os anjos. Mas ele faz aos anjos uma coisa que ele não fez, que ele às vezes não faz para o homem. Dá a muitos dos anjos ofício de nossos guardas e protetores. Nós temos o anjo da guarda porque o próprio Deus nos deu. Então, as criações em geral, elas foram feitas para poder ajudar o homem, em maioria. Os anjos, é claro, alguns deles nem se metem com os homens. Assim que eu digo, no sentido de que comunicam-se. Os serafins, eles vivem mais perto de Deus, então eles quase não ocupam serviço de guardas, de anjos da guarda. A maioria dos anjos que ocupam o serviço destes são os anjos normais, os mais baixos na cadeia. Mas os anjos, eles não foram criados especificamente pelo homem. Foram criados por Deus para ser perfeitamente felizes. Mas Deus usa dos anjos para ajudar-nos. As demais criaturas, o céu, a atmosfera, o ar, as plantas, os animais, foram feitos em vista do homem. Mesmo os animais selváticos, para controlar a população de bichos do mundo. Tudo que existe foi criado para ajudar o homem. Porque o homem sozinho não seria capaz de fazer muita coisa. Então tudo que existe foi criado pelo homem, para o homem, na Terra. Não tem outro ser racional na Terra fora o homem.
Então, os dois seres que foram criados por Deus à sua imagem e semelhança foram o anjo e o homem. Ao nosso anjo da guarda, nós temos um dever. Sim, não é porque é criancinha ou porque é adulto ou é velhinho de 90 anos. Todos nós temos dever para com o nosso anjo da guarda. Qual é o nosso dever para com o anjo da guarda? Honrá-lo evitando o pecado, principalmente pecado impuro. Porque o anjo da guarda, porque é um espírito puro, ele tem o pavor da abominação carnal. Então, mesmo os demônios, quando eles veem um ato impuro acontecendo, eles suscitam, mas não têm coragem de olhar. Então, honrar o nosso anjo da guarda, principalmente evitando o pecado, agradecer-lhe a sua assistência. Nós temos que agradecer ao nosso anjo da guarda a assistência que nos dá. E mais, nós temos que dar ao nosso anjo da guarda pedidos e súplicas para que ele possa honrar a Deus e conseguir dele as graças e bênçãos para nós. Então, tudo aquilo que nós temos que fazer para com o nosso anjo da guarda é comunicar-nos com ele constantemente. Quer vejamos, quer não. Alguns santos tiveram graça de vir ao anjo da guarda. Outros santos grandes não tiveram. Então não fiquem esperando ver o anjo da guarda. Somente creiam que ele está ali do seu lado e rezem e falem com ele. E deem a ele o tributo necessário. De honra, de favor, de agradecimento para com este Espírito perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, e que está ali para nos ajudar. O homem foi criado também à imagem e semelhança de Deus. Novamente, imagem e semelhança de Deus, me compreendam. Ela é no sentido espiritual mais do que no corporal. O sentido espiritual, o homem tem inteligência, tem vontade e tem memória. Essas três potências, inteligência, vontade e memória, aqui colocando a memória superior. A memória inferior, os animais também têm. A memória superior, o homem tem uma memória especial. A mais do que os animais, no sentido de alma. A inteligência do homem, a inteligência do anjo, a vontade do homem, a vontade do anjo e a memória dos dois, a memória do homem e a memória do anjo, são semelhantes a Deus. Tudo que existe, os animais, as plantas, os bichos em geral, não tem inteligência, não tem vontade, não tem memória superior. O que quer dizer a inteligência? Nós somos capazes de chegar ao discernimento de Deus. O homem é capaz de produzir vários subprodutos daquilo que existe. Ele não fica só no algodão, por exemplo. Ele faz do algodão fio, do fio ele faz tecido, do tecido ele faz roupa, da roupa ele veste. Um animal, por si mesmo, não seria capaz de fazer isso. O homem é inteligente. O homem tem verdadeira vontade, o animal tem instinto. Compreendam. O animal não é imune de vontade. A vontade animal é instintiva. Uma coisa que ela é somente porque ele precisa comer, beber e dormir. Mas o homem não. O homem é capaz de fazer um jejum, que o animal seria incapaz de fazer. O animal está com fome, vai e come. Está com sede, vai e bebe. Senão ele pede para a comida. O homem é capaz de, pela vontade, fazer atos fora de seu bom senso. Por exemplo, uma vontade fraca cai num pecado que torna o homem pior que o bicho. Pela graça, pela virtude, o homem dar até a sua cabeça para ser decapitado. O animal não tem isso. O animal ele foge da dor, busca o prazer. O homem, pela sua natureza, semelhante a Deus, é capaz de fugir do prazer e buscar a dor. É capaz. Não estou dizendo que faça, mas o homem é capaz de fazer isso. E a memória superior. O homem ele tem uma memória muito mais perfeita que os animais. Os animais têm a memória sensitiva. Memória sensitiva do animal é: viu o homem, afeiçoou o homem, gosta do homem. Certo? Viu a comida, cheirou a comida, comeu a comida. Lembra que a comida é gostosa, se tiver de novo, vai comer de novo.
Se a comida for ruim, ele vai evitar toda vez que tiver aquela comida. É um exemplo. Memória normal. Nós também temos. Memória superior. O que eu digo memória superior? A memória superior, ela nos faz, além de tudo, rememorar as leituras, as pregações, as palestras, aquilo que nós fazemos, que é de acordo com a inteligência. Então, o homem sim tem duas memórias. Uma memória sensível para as coisas que acontecem. Por exemplo, bateu o pé na quina da mesa, ele sabe que dói, ele vai evitar porque dói. Memória intelectual, ele vai recordar as coisas do espírito, como, por exemplo, este catecismo, que um animal não vai decorar. Nunca nessa vida. Entendeu? O homem, ele foi criado semelhante ao anjo, no paraíso terrestre. O anjo, ele tem uma ciência perfeitíssima. O anjo, ele só aprende uma vez. Um exemplo. Aprende uma vez. E ele vai fazer aquilo toda a vida. Certo? A inteligência pura. O homem, ele foi criado parecido. A ciência infusa que foi dada ao homem, ele tinha a facilidade de aprender as coisas. Muito maior do que hoje. O homem tinha capacidade de ler um livro e decorá-lo na mesma hora. O homem tinha é um exemplo. O homem tinha capacidade, com a ciência infusa, de mesmo produzir conhecimento facilmente. E o homem perdeu isso com o pecado. O anjo não. Mas o homem sim, porque a ciência é natural do anjo. O homem é sobrenatural, preternatural. O homem, criado no paraíso terrestre, era semelhante ao anjo porque ele era íntegro. O anjo, para vocês conhecerem, o anjo ele não tem paixão. O homem no paraíso terrestre, ele estava com as suas paixões tão sujeitas por este dom da integridade que ele era quase semelhante ao anjo. Hoje nós podemos fazer isso somente pela penitência, mas no começo era fácil. O homem, por fim, era imortal. O anjo é imortal. O homem não encontra morte no corpo. Assim que vivesse uma vida feliz nessa terra, ia para o céu. O que o homem fez? Caiu no pecado. Agora a gente vai falar do pecado original. Adão e Eva foram os primeiros homens criados por Deus. Passa a moto. Adão e Eva foram os primeiros homens criados por Deus. A imagem e semelhança de Deus mesmo. Tinham dons sobrenaturais com eles também, para poder facilitar e viver essa vida espiritual que foi dada a eles. Aqui vem a questão da prova, que muita gente tem desgosto e acha que Deus é injusto. Deus, quando criou o homem, ele pôs o homem à prova. Ele pôs o anjo à prova porque não vai pôr o homem. Ele pôs os anjos à prova. Lúcifer reprovou e foi no inferno. São Miguel, São Rafael e São Gabriel passaram e estão louvando a Deus bem na sua face. Face a face. Adão e Eva tinham uma prova. Eles tinham tudo à disposição deles. Como eles não tinham a lei natural, era visível nos seus corações. E eles tinham tantos dons preternaturais, não tinha como eles fazerem Deus pedir muita coisa para eles, dar uma lei muito grande para eles, porque já faziam a lei toda. Eis que então Deus falou bem assim, olha, eu lhes criei, lhe dou esse paraíso terrestre, aqui vocês têm comida, bebida, tem descanso, não tem trabalho muito grande, podem viver à vontade aqui. Aqui é de vocês. Só faça uma coisa. Tá vendo essa árvore aqui bem no meio? Eu vou colocar o nome nela. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore aqui no meio é minha. Não toca. Não coma. É meu. É igual aquela mãe de família, o pai de família. E os filhos vão entender essa situação. Que quando está em casa, separa um doce para si. Fala bem assim, ó. Esse doce aqui é de vocês. Esse aqui é do papai. Quando eu era criança, acontecia uma coisa parecida. Meu pai comprava iogurte, um exemplo. Aquelas bandejinhas de iogurte que vinha 6 copinhos. 4 de morango e 2 de coco. Meu pai falava bem assim, o de coco é meu.
a gente se contentava com o de morango. Hoje o coco era do pai. Entendeu? Deu para sacar a lógica? Deus separou a árvore do meio para Deus. Para ele mesmo. Ele não quis que o homem comesse. Não é porque o homem era um fruto ruim, amargo, não. Era um fruto bom, bonito à vista. Mas Deus não queria que o homem comesse. Dá para entender? Eu estou falando com adulto também, com criança, mas com adulto também. Deus não queria. Bastava isso. Não comer um fruto, o homem ia ter felicidade com todos os seus descendentes, com todos os dons, com todas as bênçãos, com toda a virtude. Sem esforço. Bom? Sem esforço. O homem jogou tudo isso pela janela. Compreende a situação? O pecado original entra no sentido de que o homem ele consegue jogar fora todos os bens sobrenaturais que Deus lhe deu de graça. Essa é a razão das coisas. Deus, então, nos deu esses bens. Estou encerrando, para poder acabar logo a criação, né? Então, todas as coisas foram dadas por Deus. Mais uma pergunta, padre. Se o homem pecou, então por que Deus não matou o homem? Não era muito mais fácil fazer igual fez com o anjo? Manda logo para o inferno? É aqui que entra. O homem, ele é sujeito às paixões. Mesmo Adão e Eva, que tinham as paixões bem controladas, que até hoje se perguntam os santos como é que eles conseguiram pecar, eles tinham as paixões. Paixão de ter cobiça, paixão de ter fama. Quando eles comeram um fruto, a paixão ficou ainda mais louca. Porque saiu do senso do ridículo. Não estou dizendo que a paixão é ruim, mas as paixões, elas são desordenadas pelo pecado original. Então Deus é capaz de dar um tempo a mais de prova, estender a prova. Agora a prova não é mais só comer um fruto. Agora a prova vai além. Agora a prova é ultrapassar o limite da natureza humana. Qual é esse limite da natureza humana? Agora a prova vai ser recuperar a inocência de Adão. Nós não vamos conseguir nessa vida, tá bom? Vocês vão dizer. Mas nós temos que fazer o possível para tentar. Deus só pediu para tentar. Ele não pediu para fazer, pediu para tentar. Compreenderam? Estamos quites? O que é tentar recuperar a inocência de Adão? São Francisco de Assis, o homem que foi de acordo com o Sagrado Coração de Jesus, ele conseguiu fazer essa proeza. Tanto que os filhos veem, ele tinha domínio sobre os animais. Ele falava com as aves vinham pousar com ele, falar com ele, comer na mão dele. É um exemplo. Ele recuperou a inocência de Adão. Nós podemos fazer coisas parecidas, semelhantes. Basta seguir o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos que seguir o Evangelho. Seguindo o Evangelho, estamos no caminho certo para poder alcançar aquela inocência de Adão. Nosso Senhor na Terra, o milagre não foi importante do nosso Senhor. Foi a sua doutrina espiritual e a sua vida aqui. Enquanto ele viveu essa vida, ele conseguiu produzir frutos sobrenaturais de graça para ele e para nós. Basta guardarmos essa graça. Fechou? A criação do homem, só para encerrarmos, certo? Ela ainda alcança um ápice da onipotência, da bondade e da sabedoria de Deus, porque Deus, ele esperava que o homem pudesse cair no pecado. Ele sabia que o homem podia cair. Ele colocou à prova, sabendo que o homem podia falhar. Mas isso já foi também em vista dos méritos de Cristo. Por isso que quando Deus colocou a inimizade entre a mulher e a serpente, ela não falou à mulher. Ele não falou à mulher: os teus descendentes pisarão na serpente. Ele falou: o descendente dela lhe pisará a cabeça. Então, o descendente da mulher é Jesus Cristo. Não é Caim, Abel, ou Sete, ou enfim. O descendente da mulher, a mulher no caso, é a mulher do Novo Testamento, Maria Santíssima. O descendente dela é Jesus Cristo, que veio pisar a cabeça da serpente e nos ensinar como nós também devemos pisar na cabeça da serpente. Ele já pisou. Basta a gente pisar em cima do pé dele para poder ajudar
compreensão um pouco mais daquela cabeça. Entendeu? Vamos cesar. Qualquer dúvida, comentários. Na medida do possível, durante a semana, nós respondemos as dúvidas dos comentários. Seja por outro vídeo, seja por outro comentário. Esperamos que esteja fluindo essa catequese, que esteja dando fruto. E até a próxima quarta-feira. Deus quiser. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.